Ao vivo nesse dia 5 de março de 2023, eu, Léo da Foco, aguardando aqui, olha só, ele já está aqui, o meu querido amigo Marcelo Abelha, para contar para gente da nova edição desse que é o Manual de Execução Civil mais completo e festejado do Brasil, sem qualquer interesse de enaltecer uma obra, porque ela é isso mesmo que eu acabei de falar para vocês. Então deixa eu ver se o Marcelo já está entrando aqui. Olha aqui, Marcelo, meu amigo, olá. Vamos lá. Nossos papos aqui são... Para você que pega o nosso podcast lá no... Fala, Marcelo. E aí, querido, beleza? Estou bem E aí? demais. E você? Tudo bem e você? Como é que estão as coisas? Graças a Deus por aqui. Estou sabendo que você e Trícia estão fazendo eventos magníficos pelo Brasil, com uma outra obra que a gente traz depois. Parabéns, viu, Marcelo? Amanhã a gente está junto, inclusive no evento lá Migalhas. das Novas Tendências da Execução. Eu estou coordenando lá com a professora Tereza e a Trícia amanhã fala no evento. E no passado, da semana passada, a gente acabou coordenando junto com o Tiago e com a Roberta um evento que, na verdade, era uma continuidade do nosso livro aí, né? Isso. Do Responsabilidade Patrimonial, do outro, da semana passada, né? Passada. Mas hoje a gente está aqui para falar do Manual de Execução Civil. Edição nova. Oitava edição, 2024. Uma obra, Marcelo, que eu dizia, tentando ser muito humilde, entre aspas, aqui, mas não deixando de festejar. Uma obra que é referência no Brasil. Uma obra que você construiu com muito carinho. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a ideia em torno de fazer a primeira edição e como é que foi o caminhar até a oitava edição. Então, Léo, assim, eu sou professor raiz, né? Eu estou completando esse ano 29 anos de cátedra. 28. 29, vou completar 29 anos agora em setembro, e sobre execução. Então, você imagina. Então, na verdade, tudo começou como, vamos dizer assim, como cadernos e apostilas para os alunos. Sim. Que me pediam. O tema da execução sempre foi um tema visto pelos alunos como um tema muito espinhoso, pouco interessante. E a minha ideia era justamente tentar transformar um conteúdo, aspas, chato e burocrático, numa coisa legal, interessante, numa época em que só se falava basicamente em processo de conhecimento, tutela de urgência, recursos, ninguém estava muito afim de estudar a execução. A parte mais importante do processo. Enfim, hoje mudou, né? Tudo mudou, mas eu sou da época das vacas magérrimas que ninguém gostava muito de mexer com a execução. Na verdade, tem até uma frase de um amigo meu que eu sempre repito, que é o Heitor Sica, que essa frase é muito antiga e corresponde justamente à época. Ele falou assim: olha, quem gosta de execução cabe numa Kombi. Então, você pegava assim, o pessoal que se interessava por execução era muito pouca gente. O Carnelucci mesmo, quando escreveu exatamente isso também, quer dizer, fez uma referência. Então, na verdade, a execução em si, depois que você começa a estudar cientificamente a execução, você se apaixona, né? Bom, eu não ia estar 20 e tantos anos, 29 anos agora, se eu não amasse o tema da execução. Eu agora estou buscando um pós-graduação numa universidade muito importante, né? Um pós-doutorado, mais um pós-doutorado, e o tema é também sobre as treintes. Então, você se prepara que ano que vem nós estamos aí... Adoro o tema das trends. Que é um tema também muito interessante, muito importante. Então, assim, esse livro ele é um livro que nasceu na sala de aula. Eu posso te dar essa certeza, porque isso é a mais pura verdade. Nasceu na sala de aula e ele, de fato, é um livro que tem assim uma sequência também muito interessante, porque é uma sequência que torna mais fácil a execução, que torna mais simples a execução, e acabou virando um clássico com sucessivas edições, e que a gente dessa vez trouxe definitivamente, depois de um namoro, para a editora Foco. Enfim.
Marcelo, ao longo desses 29 anos, a gente teve o código novo, o que já é o velho código aí pelo meio, e eu imagino que algumas questões foram muito marcantes para o processo de execução, né? Uhum. Um resgate aí, e claro, sem chegar nas principais inovações ainda dessa oitava edição, o que você poderia apontar como as principais inovações, assim, no flashback rápido? Nossa, Léo, importantíssimo que foi esse salto e esse salto. O que você... Então, tem uma coisa muito interessante, Léo, que é o seguinte. Quando o código foi preparado para sair em 2015, nós tínhamos duas leis que tinham mexido na execução um pouco recente ainda. Ainda não tinha experimentado saber se essas leis tinham sido efetivas ou não, que eram uma lei de 2005 e uma lei de 2006. 11.232 e 11.382 de 2005 e 2006. Então, a comissão, quando trabalhou sobre o Código Novo, ela não teve uma preocupação, ela não direcionou o foco dela para a execução, até porque a ressonância magnética que o CNJ faz hoje no Judiciário Brasileiro e identifica a execução como o calcanhar de Aquiles, isso só aparece de 2017 para cá, depois do Código. Sim. Então, o Código, na verdade, ele não trouxe tantas inovações assim no tema da execução, porque ele acaba repetindo muita coisa, mas ele trouxe um dispositivo que causou uma revolução e que permite você fazer uma interpretação muito moderna do nosso código, que é o artigo 139, inciso 4º, que trata aí da possibilidade do juiz usar medidas executivas atípicas para qualquer modalidade de obrigação, execução de qualquer modalidade obrigacional, inclusive pecuniária, com as ressalvas que o Superior Tribunal de Justiça tem pontuado nessas hipóteses de execução pecuniária. Mas esse dispositivo ele trouxe um arejamento para a execução que, vamos dizer assim, talvez no momento em que ele foi feito não se imaginava que teria essa repercussão que ele teve. Então, hoje nós temos um bom código em matéria de execução. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Tanto que houve uma comissão em 2021, do qual eu tive a honra de participar, uma comissão do CNJ, justamente para fazer modificações para azeitar a execução. Essas modificações foram feitas, foi uma comissão de juristas notáveis, do qual eu tive a honra de participar, e entregamos isso para seguir o rumo do Congresso Nacional, mas aí sabe como é que é, aí ninguém sabe quando sai, quando, enfim, é tudo... De menor importância. Exatamente. O trabalho foi feito um excelente trabalho, foi coordenado pelo ministro Belize, nomeado pelo ministro Luiz Fux, que é o código do Fux, né? E a ideia era justamente fazer o que a gente pode fazer para azeitar a execução. O que a gente pode fazer para tornar a execução menos burocrática, mais simples. Mais fluida, exatamente. E aí aqueles temas básicos, como, por exemplo, como encontrar bens, porque toda execução é patrimonial, não tem jeito, né? O que a gente pode fazer para poder evitar execuções se, quando inicia uma execução, a gente já sabe que o cara não tem patrimônio? Para que eu vou perder tempo? Limpou já o patrimônio dele. Exatamente. Então, assim, medidas... Então, assim, nós fizemos aí mais de 100 artigos, nada muito revolucionário, mas justamente para trazer essa mobilidade, assim, o termo azeitar é perfeito, para tornar ele descer mais palatável, porque ainda tem alguns gargalos aí de burocracia processual que precisam ser melhorados. Sim, com certeza. E, Marcelo, para a oitava edição, quem tinha a sétima edição, o que pode esperar de mudanças, de atualizações? Imagino que muita questão jurisprudencial integrada, mas o grande salto. Na verdade, assim, algumas questões elas vão se consolidando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E essas questões vão se consolidando e a gente tem que trazer isso dentro do trabalho. Então, o trabalho está muito, muito, muito rente àquilo que está acontecendo. Inclusive, quando eventualmente eu não concordo com uma posição que venha a estar sedimentada nos tribunais superiores, eu abro,
essa posição é para discordar desse jeito, assim, assim, assado. E tem a grande, vamos dizer assim, grande incremento, vamos dizer assim, é que nesse período eu defendi minha tese de titularidade, publicada com vocês, que é a responsabilidade patrimonial pelo inadimplemento das obrigações, e é uma visão absolutamente diferente, moderna não, na verdade não é nem moderna, é uma visão que procura dar fazer uma leitura absolutamente civilista de um instituto que ganhou um corpo processual, e eu tento rever isso, mudar isso, devolver para o direito civil a responsabilidade patrimonial, que hoje é, sem sombra de dúvidas, o tema do momento. O caso aí que a gente ouve das desconsiderações da personalidade jurídica, que é um tema que ferve, está intimamente ligado à responsabilidade patrimonial. Então, isso tudo ele é trazido para dentro do manual de execução civil. O manual está up-to-date quanto a isso. Maravilha. O livro é separado em 3 partes, né, Marcelo? Parte 1, Fundamentos da Execução Civil. A parte 2 abraça o procedimento das diversas espécies de execução e ele se encerra com incidentes e processos incidentais conexos à execução, não é isso? Exatamente. Há uma lógica processual, uma lógica do código de se fazer essa divisão, Marcelo? Como é que... A gente procurou estabelecer nessa primeira parte uma parte mais teórica, na segunda parte uma dinâmica do procedimento mesmo, e uma terceira parte que são as ações conexas, que não são todas, porque se a gente fosse fazer todas não terminaria, mas são aquelas mais comuns, as principais situações que envolvem a execução e que acabam sendo, de certa forma, cotidiana no nosso mundo jurídico. Então, eu tive uma preocupação de fazer uma espécie de teoria geral, vamos chamar assim, essa parte de princípios, a parte de título, a parte de responsabilidade patrimonial, enfim, inadimplemento. E aí depois você segue para a dinâmica do procedimento. Aí você vai ver que existe uma sequência lógica em relação ao Código de Processo. Outra coisa que eu acho que ficou bem legal do livro é que eu fiz questão de trazer, nós publicamos um trabalho também, que foi a execução por quantia contra devedor solvente, e eu fiz um longo trabalho sobre a teoria dos leilões, a importância do leilão. Legal. E isso foi incorporado também nesse livro agora do Manual de Execução Civil. Por isso que ele também, inclusive, ele ficou muito mais robusto do que ele já era, né? Sem dúvida alguma. Então... Marcelo, o jovem advogado, aquele que está ali começando numa comarca que não é tão badalada, mas que tem ali tentado a labuta, a gente tem visto muitos advogados tentando mesmo exercer a advocacia com galhardia, buscando conhecimento. Infelizmente, em alguns casos, caem na lábia desses vendedores de sonhos. Eu vou te ensinar tudo sobre execução no meu curso da internet. Você vai achar até patrimônio em Dubai. Então, assim, eu fico rindo, né? Mas, ao contrário, o teu livro, ele é um manual prático, né? O jovem advogado que pega, ele vai se localizar, entendi essa parte e sei o que fazer, não vai? Ele vai achar. Não tem jeito. Ótimo. Por quê? Porque, Léo, eu sou advogado combativo. Sim. Isso é até importante as pessoas saberem. Muito. Eu não sou um sujeito que fica atrás de uma mesa pensando e que não está lá no gabinete batendo na porta, com petição, enfim. Então, assim, eu vivo a execução. Eu vivo isso. Então, assim, eu posso falar de cadeira por quê? Porque é um tema que não é porque eu estudei apenas e estou trancado numa sala escrevendo sobre o tema. Não é. Eu vivo a execução. Eu sei quais são as agruras desse advogado porque eu sou esse advogado. Uhum. Eu sei exatamente quais são os problemas que a gente vive, quais os problemas que a gente passa. E, assim, e é importante você falar isso porque o sujeito que não vive a execução, o sujeito que não conhece o dia a dia da execução,
não tem a menor condição de escrever sobre esse assunto. Vai ser um livro teórico, longe, muito longe da realidade. Então, assim, isso eu posso falar de cadeira. Não dá. Por quê? Porque a execução ela é realidade. Execução é o oficial de justiça lá penhorando, é você recebendo o oficial de justiça e pegando as coisas que estão lá fazendo o bloqueio da quantia, fazendo o renajude, você olhar para você não conseguir tirar o dinheiro, é você não conseguir transferir seu veículo, é você verificar. Então, assim, a execução é a realidade. Realidade. Não é. E você, se você não souber como funciona a realidade, você não consegue entender. Então, a realidade é muito cruel. Eu sei exatamente o que os advogados passam, porque eu sou um advogado desses. Então, legal. Assim, esse livro, todo livro que trata de execução, ele tem que ter uma realidade prática, porque a execução é a realidade prática. O que não tira não é nenhum demérito, pelo contrário, você tem que, de fato, saber a teoria, mas você tem que saber que as coisas só se realizam quando o dinheiro sai de um bolso e vai para o outro. Não tem segredo. Né? O resto é devaneio judicial, processual, enfim. Concordo com você. É ali que o fato se realiza, né? É ali que as partes se harmonizam no que é devido. Tem um dispositivo do código. Oi? Tem um dispositivo do código que ele fala um dispositivo do código muito antigo, na verdade, que ele fala que o juiz determinará e o oficial de justiça irá arrombar as portas da casa, etc, etc. E quando eu vou dar esse dispositivo em sala de aula, eu mando o pessoal fechar os olhos, falo assim, fecha os olhos. Aí todo mundo fica de olho fechado, eu apago as luzes, vou para fora da sala e simulo a cena da execução. Eu falei, vocês estão vendo? Isso é execução. A execução é isso. A execução só funciona se, de fato, o dinheiro sair da conta de um e for para o outro. Não tem como. Se o armário que não foi feito, for feito. Se o objeto que não foi entregue for desapossado. Então, execução é realidade. Ainda que isso tudo dependa de um conhecimento teórico que permita isso, mas você não tem como imaginar que a execução vai ser no mundo abstrato. Sim. Marcelo, eu vou aqui, tal como fizemos as outras obras, fazer uma passagem pelo sumário e você me interrompa se quiser para destacar algum ponto. Certo? Uhum. Então vamos lá. Parte 1, Fundamentos da Execução Civil, começa com o capítulo 1, Premissas essenciais para a compreensão da execução civil. Capítulo 2, a tutela jurisdicional executiva no CPC. O 3, Diretivas da execução civil. Uhum. 4, execução civil e responsabilidade patrimonial, que inclusive é um capítulo enorme. O 5º, título executivo. 6º, inadimplemento execução civil. 7º, a relação processual executiva. E aí encerramos a parte 1 com o capítulo. Começamos a parte 2, o procedimento das diversas espécies de execução. Capítulo 1, regras gerais do cumprimento de sentença. 2, cumprimento da sentença das obrigações de fazer e não fazer. Deve ser mais difícil do que receber. 3, processo de execução das obrigações de fazer e não fazer. 4, cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa. 5, processo de execução das obrigações de entrega de coisa. 6º, aspectos gerais da tutela executiva da obrigação de pagar quantia. 7, cumprimento provisório da sentença. 8, cumprimento definitivo da sentença para pagamento de quantia. 9, processo de execução para pagamento de quantia. 10, da penhora e da avaliação. E aí, vamos lá, avaliou, nova avaliação. 11, da expropriação liquidativa. 12, expropriação satisfativa dos bens executados. Isso é praticamente uma lenda no Brasil, né, Marcelo? 13,
Cumprimento de sentença e processo de execução contra a Fazenda Pública, cumprimento de sentença provisória definitiva e processo de execução. Tema, inclusive, riquíssimo para os concursos federais, né? 14, cumprimento de sentença e processo de execução para pagamento de prestação alimentícia, provavelmente o mais comum. Parte 3, incidentes e processos incidentais conexos à execução. Capítulo 1, da liquidação da sentença. 2, oposições do executado. Pessoal do Spotify, fique atento, porque o 3 é embargos de terceiros. O 4, concursos de exequentes e credores. E aí encerramos a obra com 741 páginas falando de execução civil. Que magnífico. Parabéns, Marcelo. É muita coisa, né? Muita coisa. Você imagina, quando a gente passa, eu que estou muito tempo distante dos estudos, eu passo falando, nossa, é verdade, é um universo aqui dentro, né? É verdade, é muita coisa. E como foi feito assim, ela não foi feita da noite para o dia, né? Então, ele vem sendo Aprimorado, recheado, né? E com essa mudança, a gente passando a editar, necessariamente você tem que fazer um pente fino muito grande, né? Você não vai simplesmente enxertando, você faz... Porque o risco de um trabalho de muito tempo, principalmente depois de um código, é que você tenha uma espécie de mosaicos, sabe? Que falte uma sequência. Sim. E eu tive uma preocupação muito grande de, quando entreguei esse livro, ter um livro coeso, um livro que tivesse uma sequência. Então, não foi uma mera atualização, vamos dizer assim. Foi um refinamento mesmo. Foi complexo esse... Exatamente. Tem eu tive a preocupação de fazer uma concatenação, sabe, dos temas, tentar trazer para a realidade do que está acontecendo. O tema da desjudicialização está aí. Então, assim, o livro realmente me deixou muito feliz, e espero que possa ajudar muita gente, não apenas esse advogado, mas muita gente que gosta de execução, que quer aprender execução, que tem certa dificuldade de fazer. Não existe milagre, não existe fórmula mágica, mas aqui tem, de uma maneira didática. São 28 anos estudando execução e lecionando execução, tentativas de tentar realmente dar um colorido mais agradável a um tema que normalmente sempre foi muito burocrático, né? Sempre teve contra ele essa... Brasil, né? A gente, infelizmente, tem uma visão muito ruim do encerramento do processo com o êxito de quem está processando, querendo reaver ou ser ressarcido, né? E o livro traz uma visão diferente, muito otimista e prática, como eu destaquei aqui. Parabéns, Marcelo. Sua obra é, de fato, magnífica e ajuda muito os profissionais do direito. Marcelo, as palavras finais são suas, meus amigos. Olha, eu só tenho a agradecer a editora, e agradeço em seu nome, o nome da Roberta. Um trabalho primoroso. A edição ficou lindíssima mesmo. Foi bem rápida, né? Do dia que eu entreguei a versão final para o resultado, foi muito rápido. O livro está lindo, a capa está linda, enfim. Vocês deram o carinho e a importância que esse livro tem para mim. Esse livro marca minha trajetória ao longo desses 20 e poucos anos. Óbvio que eu não lancei isso nos 10 primeiros anos, mas ele é fruto de um trabalho realmente de acúmulo de conhecimento, de sensibilidade para entender o que o aluno gostaria de ouvir, a experiência do dia a dia como advogado. Então, assim, são 700 e caqueradas folhas, né? Então, não tem como inventar. Verdade. É muito conteúdo. Muito conteúdo. Marcelo, para quem ainda não sabe, lá no site da Editora Foco você tem lá os seus livros em destaque. Então, autores de destaque vai ter lá Marcelo Abelha. Procure as obras do professor Marcelo Abelha.
Nas redes sociais, ele disponibiliza um cupom de desconto para você comprar no site da Editora Foco com 20%. Você lembra qual é o cupom, Marcelo? É Marcelo Abelha 20. Marcelo Abelha 20. E aí, meus amigos, vocês podem desfrutar desse desconto não só nas obras do professor Marcelo, como outras que vocês têm interesse. O Marcelo falou agora de uma obra dele com a Trícia. Fiquem à vontade, conheçam lá o site da Foco, comprem as obras e, claro, recebam em sua casa uma obra-prima como essa que você viu agora. Marcelo, obrigado. Prazer e a honra de tê-lo na editora é todo nosso. Temos uma extrema satisfação de ver a sua obra em nosso catálogo. E queremos que ela, assim como sirva para advogados e profissionais do direito, que atendam também às graduações. A Foco está ali em bibliotecas virtuais, onde os alunos conseguem, nas suas instituições de ensino, conspurcar. Olha, eu gravei essa palavra para falar hoje, eu olhei lá no dicionário. É magnífica e, claro, aprender tudo sobre execução civil. Obrigado pelo carinho, Marcelo, Obrigado de sempre. Carinho você. que você tem por nós. Você Obrigado. é sensacional. Valeu, Léo. Obrigado de coração. Um beijo para todo mundo aí que apareceu, que deu uma força e espero que gostem. Valeu. Seguramente vão gostar. Valeu, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.